Olá, pessoal. Me chamo Isabela Cartacho. E eu sou a Maria Eduarda. Estamos aqui com o professor André, que é o nosso professor da matéria de Medicina Veterinária do Coletivo e Saúde Única. A gente vai falar um pouquinho sobre avicultura, que tem várias perguntas e vamos poder desmistificar muitas coisas. E muitas pessoas nos perguntam diversos assuntos sobre temas, né, sobre diversas áreas aí da avicultura. Então, estamos aqui com o nosso professor para tirar a dúvida de vocês. Então, a gente vai começar perguntando sobre as categorias de produção, que eu sei que são várias, porque é bem ampla a produção de ave no Brasil. Eu queria saber um pouquinho mais sobre como que funciona as categorias, quais as diferenças delas. Então, beleza. Meninas, primeiramente, obrigado pelo convite e pela escolha do tema. Eu gosto muito de falar sobre a produção, sobretudo de suínos e aves. Eu sou professor de disciplina, como vocês falaram, e além de ser uma área importantíssima de atuação no médico veterinário, é uma atividade extremamente importante para o nosso país, tá? O Brasil tem uma grande participação mundial na produção e comércio, né, de produtos tanto de aves quanto de suínos. Então, conversar sobre isso e entender faz muito sentido no que tange a nossa profissão, sobretudo com a nossa disciplina de medicina veterinária do coletivo e saúde única. Como a gente sabe, a saúde desses animais é extremamente importante e reflete na saúde também da população humana e também o impacto que essa produção pode causar no ambiente. Então, a gente hoje em dia, num contexto moderno, cada vez mais tecnificado da produção animal, dentro da avicultura, é muito importante poder conversar com o nosso público aí sobre a questão da avicultura, que ao longo dos últimos 70 anos tornou-se hiper mega tecnificada. Então, como a Duda perguntou, existem várias formas de se produzirem aves no mundo, né? Aqui no Brasil, a gente tem alguns sistemas que são mais comuns, tá? E é importante salientar que quando a gente fala em avicultura, a gente está falando de aves em geral, que podem ser, sobretudo, né, para a produção de produtos de origem animal, carne e ovos, sobretudo, mas também existem as produções aí para aves de estimação, até santuários e até preservação da biodiversidade. Mas, quando a gente fala de avicultura, sobretudo, a gente está falando na produção de frangos, que é a espécie principal aqui no Brasil e no mundo inteiro também, em termos de consumo desse tipo de aves, tá? Nós podemos, então, ter, basicamente, aqui no Brasil, sobretudo, 3 formas de produção. A produção integrada, a produção cooperada, através de cooperativas, e a produção independente. Cada uma delas aí tem seus prós e contras, tá? E cabe a cada pessoa, a cada avicultor, decidir optar por aquilo que faz mais sentido e que é melhor para si próprio. A principal, aqui talvez a mais conhecida no contexto das grandes indústrias, é a produção via integração. Então, nós temos uma grande indústria, né, que é a principal responsável pelas maiores responsabilidades de toda a cadeia produtiva. E nós temos um integrado, que basicamente é o produtor. A integradora, a grande empresa, cabe, né, produzir, então, gerar o material que vai ser produzido, né, então, os pintinhos de um dia, fornecer a ração, trabalhar com toda a questão de sanidade ainda nos incubatórios e cabe, então, ao integrador receber esses pintinhos de um dia e trabalhar com eles até que eles cheguem ao peso final, no caso de frangos de corte, tá? Então, a divisão de lucros aí fica desigual, pois a maior responsabilidade é da empresa integradora e a menor, por assim dizer, é do produtor. Não que ele tenha pouca responsabilidade, sim, absolutamente, mas ele não precisa gerir tanto as coisas como a indústria. Então, no final, o lucro maior fica com a indústria e o menor com o produtor, mas ele acaba tendo muito mais amparo da sua indústria integradora. No cooperativismo, todos os produtores, eles acabam se tornando a indústria também. Então, todos os lucros e também todos os problemas e prejuízos são divididos igualmente. Então, esse produtor, além de receber o pintinho de um dia e engordá-lo até o momento do abate, também vai ser o responsável por produzir a ração, por manejar as questões sanitárias, por gerir todo o negócio. Então, o cooperativismo acaba funcionando, de certa forma, para grupos menores de pessoas. Mas eles já fazem tudo também, né? Já fazem tudo. E é uma coisa que pode ser interessante, como eu falei, às vezes uma área nova que é investir em avicultura
e não tem ainda, né, uma grande indústria perto, quer começar uma atividade nova, talvez um cooperativismo seja mais interessante. E por fim, nós temos a produção independente, onde o único produtor é responsável por absolutamente tudo. É muito complicado, pensem, né? A gente tem uma série de fatores a serem levados em consideração. Sim. E ele é responsável por absolutamente tudo. Aonde que ele vai comprar e qual a origem do pintinho de um dia dele. Ele vai ter que manejar todas as questões sanitárias, de nutrição, de logística, de abate, de comercialização. Então, realmente, é muito difícil, né? E é uma roleta russa. Ele pode ter muito lucro, 100% na verdade, mas ele pode acabar tendo um prejuízo que, por vezes, pode ser irremediável, né? E pode levá-lo a ter que sair e abandonar a atividade. Mas, de maneira geral, aqui no Brasil, nós trabalhamos, na maior parte, com sistemas de integração ou sistema de cooperativismo e funcionam muito, muito, muito bem mesmo. Principalmente para quem está começando, começa com independente e tal. Eu acho assim, a produção independente talvez funcione melhor para outras aves que não os frangos, né? Porque nós temos aí demandas menores ou até nichos específicos, né? Carne de fazão, carne de marreco, carne de codorna, carne de pato, avestruz, também se enquadram como avicultura, só que não com a expressão enorme que nós temos dos frangos. Então, talvez trabalhar independentemente com estas espécies, né? Onde o próprio consumo aqui no Brasil é reduzido e muito específico, talvez valha a pena. São produções menos tecnificadas, nada se compara com o que a gente tem de modernização na produção de frango, onde quase que está robotizada. Então, em comparação à produção de bovinos, caprinos, ovinos, animais de carne, por exemplo, nós temos um número de pessoas, né, trabalhando muito reduzido, porque tudo é muito automatizado. Então, talvez a produção independente vale a pena para estas outras espécies que têm um mercado mais exclusivo. Então, se o produtor conseguir estabelecer muito bem aonde que ele está localizado, ter fornecedores de material genético, de produtos de sanidade, conseguir a sua logística ser boa no abate, ter quem compre, aí pode valer muito a pena. Para frango, eu acho muito, muito, muito difícil. E a principal forma que nós vamos ver essa produção integrada e cooperada. Essas funcionam muito bem e fazem todo sentido para frango, né? Sim. Além disso, o Brasil, além das pessoas comerem muito frango, o Brasil exporta muito também, né? E eu queria perguntar quantos dias leva, mais ou menos, né, hoje em dia, com toda a modificação genética, mais ou menos para fazer o abate? Quantos dias leva de nascer até a hora do abate? Beleza. Hoje em dia, então, a gente tem trabalhado ao longo desses últimos 70, 80 anos, que é quando a gente diz que a avicultura do Brasil passou daquele sistema super tradicional, né, de galinhas criadas ali, o tal do frango caipira. No fundo do quintal. No fundo de quintal. Para produções de maior proporção industrializadas, muita coisa mudou. Entre esses fatores, algum que você citou, melhoramento genético, seleção, nutrição, sanidade. Então, o tempo de terminação, que é como a gente chama, né, o período de criação dessas aves, diminuiu bastante. Então, hoje em dia, dependendo com que peso eu quero abater o meu frango, aproveitando o seu comentário, né, mercados internacionais têm predileções diferentes por frangos ou mais leves ou mais pesados, tá? Não sabia. Isso vai variar de frangos aí que vão ser abatidos com 1 quilo e pouco, né? Em torno de 20 e poucos dias, para frangos um pouquinho mais pesados, de até 2 quilos, 2,5 quilos, para assim, 30 dias, 40 dias, muito pouco tempo. Não dá nem um mês e meio. Inclusive, isso dá pra desmistificar a questão aí de muita gente que fala que os frangos, eles têm hormônios, né? É a questão polêmica da hormonização dos frangos. Exatamente. Desde que a gente consome frango, desde antes de nós aqui, né, estarmos dentro do estudo da medicina veterinária, é um mito muito grande sobre o hormônio no frango. E muito acreditado, né? Muita sim, gente acredita. muito enraizado e muito difícil de desmistificar. Quando nós estamos na faculdade, vocês como alunos, eu como professor, né, e nós como veterinários, a gente passa pelas cadeiras de fisiologia, de anatomia, de melhoramento genético, de produção de aves, de inspeção, de tecnologia, de produtos de origem animal. Então, a gente consegue ver sobre todos os ângulos aí o que é a produção de um produto de origem animal. Só que quem está de fora
vê o quê, né? Às vezes tem o contato aí, né, com um frango caipira, né, criado ali no fundo do quintal, na beira da estrada, e ele vai ver quanto tempo esta ave vai demorar para se desenvolver e atingir um peso para ser abatido e ser consumido. Isso demora mais de anos, talvez um ano, até um ano e meio, dependendo das condições climáticas e, sobretudo, alimentares, né? E aí a gente está entregando um frango com 20, 25, 30 dias, com seus 1,5 kg, 2 quilos. O que a pessoa vai pensar? Fala-se muito sobre a questão de hormônios, né? E a verdade é uma só, não há, nunca houve, nunca haverá. O que acontece foram anos de intenso estudo e desenvolvimento de melhoramento genético, seleção natural, alimentação hiperbalanceada, né, formulada para cada tipo de híbrido comercial, que é como nós trabalhamos com o frango hoje em dia, diferente do que nós vemos em outras produções, que nós trabalhamos, por exemplo, com bovinos, caprinos, ovinos e suínos com raças puras, ou no máximo mistura de 50-50 ou 3/4, né? As aves são muito misturadas. Nós não trabalhamos com raças puras. As raças puras de frango da espécie gênero galos, elas são muito diferentes do frango que a gente tem nas indústrias. Então a gente pega dentro dessas raças puras aí o que é melhor, o que me interessa como produtor em termos de características. Peso de carcaça, cor da carne, cor dos ovos no caso das poedeiras, presença de penas, cor da crista, temperamento, e cada indústria vai pegando, misturando raças até chegar num híbrido comercial que apresenta as características desejadas. Né, além de muito melhoramento de seleção para o máximo desenvolvimento. As aves, quanto mais tecnificado for o ambiente que elas estão, elas têm temperatura controlada, luminosidade controlada, umidade controlada. Nós vamos, né, ter uma sanidade muito bem feita. Então a ave, ela não desperdiça 1 grama ou 1 kJ de energia fornecido no alimento que não seja para se desenvolver, sobretudo ganhar peso. Então, isso faz com que a gente tenha esse tempo recorde aí. Não tem por que usar hormônios em frango, porque isso encareceria demais o preço da carne. O hormônio, sobretudo, é uma coisa sintética, que não é fácil de se manipular ou de se sintetizar. Então, e a carne de frango é a carne mais barata que nós temos. Então, quanto custaria uma carne que recebesse um recurso, caso fosse o caso, né, tecnológico, tão sofisticado quanto esse, né? Então, não há, infelizmente, isso é um mito que se perpetua muito. Então é muito interessante a gente estar aqui, fazer esse tipo de conversa, divulgar para quem estiver ouvindo, nos assistindo aqui, que não tem, nunca teve e nunca terá. A diferença dos frangos caipiras para os frangos, né, alojados industrialmente são esses fatores que eu citei. Começam desde os genéticos, aos ambientais, aos de saúde e os nutricionais. Então a gente consegue realmente engordar um frango super mais rápido e também extrair das poedeiras, né, uma produção de ovos máxima muito diferente do que é visto numa ave, numa galinha de vida livre, né, num frango caipira. Então, eu vou aproveitar que você está falando dos ovos, inclusive, e já falar sobre outra questão que muitas pessoas falam, que é essa diferença entre os ovos caipira e os ovos de galinhas poedeiras aí, né, em granja e tudo mais. Muitas pessoas aí que eu conheço, vizinhos, familiares, falam da questão que o ovo caipira ele é muito melhor. É mais porque nutritivo. O ovo caipira é muito nutritivo, ele sustenta mais, ele é mais vermelho. Tem um sabor mais forte, exatamente, mais saboroso. Que com certeza eu compraria, eu pago mais caro no mercado para comprar o ovo caipira porque ele é melhor. Bom, isso daí é uma coisa também, há muito tempo já se vive com essa noção de que o frango caipira e o ovo caipira é melhor porque ele é diferente do ovo não caipira, do frango não caipira. Na verdade, também é uma questão, assim, de um apego emocional que as pessoas têm, talvez, por algum momento da vida, na infância, onde tiveram acesso a isso. Normalmente, né, pais ou avós que tiveram uma criação interior, em sítios, que tinham suas produçõezinhas lá. Isso, conforme o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, a gente vai pegando mais apego e criando uma memória afetiva a isso. Só que, na verdade verdadeira, não tem diferença nenhuma.
A questão, assim, quando a gente fala também em frango caipira e frango não caipira, é importante salientar, né? O que é o frango caipira, na verdade? É qualquer frango criado sem nenhum tipo de controle ou, né, manutenção zootécnica. Então eu tenho lá o meu frango e ele está lá soltinho, né? Come o que tem, é alimentado com o resto de comida, come uma pedrinha aqui, come um cascudinho ali, Não é né? nem balanceada a alimentação Exatamente, ele está vivendo e aí uma hora quando ele chega num determinado peso, eu vou lá e faço o consumo dele. É isso, tá? Independente do ovo, ou nada que muda entre as galinhas, pelo menos, tá? É uma questão genética. E as galinhas, assim como as aves, né? Como um todo, elas têm capacidade de fazer postura de ovos com cores diferentes. Dentro do galos, que é o nosso frango mesmo, né? Geneticamente, elas têm a capacidade de colocar ovo de duas cores, ou branco ou castanho. E acredito que, como são duas cores muito distintas, acabou se criando aí o mito de que o ovo castanho é caipira e que o ovo branco exatamente. não é. Sendo que Sim. não tem Não tem nada a ver. não tem nada a ver. Até a questão da pele, né? Que Exatamente. Você falou que o pessoal prefere aquele frango mais clarinho, porque parece que é mais limpo. não Exatamente, também em relação à coloração da pele, geneticamente as aves podem ter o que nós chamamos, né, tecnicamente observar carne de carne amarela ou carne branca, tá? E as pessoas associam a carne amarela ao frango caipira e a carne branca aos frangos não caipira, industriais, né? Só que não tem nada a ver, é uma questão de como ou onde esse frango está sendo criado, tá? Então, com relação ao ovo caipira, a única coisa que a gente pode talvez falar é em termos da forma de criação, né? Isso tem mudado bastante ao longo dos anos por uma pressão mesmo social de consumo e por uma noção maior de bem-estar dos animais. Até pouco tempo atrás, a produção de poedeiras industrial, ela era muito cruel. Então, as galinhas elas eram confinadas em gaiolas muito pequenas, ficavam lá sem possibilidade de movimentação nenhuma, recebendo alimentação apenas e os ovos eram coletados. Então, isso é bastante cruel, não tenho o que defender, isso é bem, né? Apesar da gente ter uma produção máxima de ovos aí, o que nós estamos fazendo com relação ao animal, né? A qualidade de A gente vida precisa- do animal. Exatamente. Precisamos pensar em tudo. Isso tem que assim, ser né? levado Não é em só- consideração, né? Na produção animal, o médico veterinário e, sobretudo, o consumidor começou a não achar isso legal, né? Então, começou-se a ter algumas mudanças com relação ao sistema de produção das aves poedeiras. Então, hoje em dia, nós vemos sistemas onde elas têm muito mais liberdade, elas fazem a postura dos ovos aonde elas quiserem, seja no ninhozinho feito para isso, ou no meio do galpão lá, não tem problema. Então, a gente vai manejando isso, fazendo coletas várias vezes ao dia. Então, elas têm, nossa, uma qualidade de vida muito melhor, tá? Só que isso, para mim, né, ainda é um contexto industrial. Aí a ave caipira, que é essa criada no fundo do quintal, ela vai fazer a postura do ovo a hora que ela quiser. Então ela vai ter esse bem-estar da sua liberdade garantida. Mas e o bem-estar alimentar? Comendo casca de batata, chuchu, né, comendo pedra, comendo cascudinho, né? O calor que ela tá, o frio, sendo que às vezes ela não tem o conforto térmico. Às vezes não tem nem proteção de chuva. As doenças na qual elas estão expostas, tá? Então, às vezes, a gente precisa pensar que o bem-estar ele é muito amplo. Nós temos aí várias coisas para se avaliar. A segurança, né? Inclusive, né? Do pessoal que vai depois comprar esses ovos. Exatamente. Algumas doenças são facilmente transmitidas pelo consumo do ovo. Sim. Ainda mais cru, né? Sobretudo cru. Aquela cru. gemada que a gente gosta. Sim, sim, a maionese de domingo, né? Exato. Então a gente precisa levar assim, isso em consideração. Então, nesse contexto de que frango caipira, esse frango, né, criado num contexto livre mesmo, né, sem nenhum controle zootécnico, sem alimentação, ele pode falar que o ovo desta galinha criada assim, ela realmente teve um mínimo de crueldade, né, e que essa ave teve pelo menos seu bem-estar, sua liberdade de ir e vir garantida, mas e a segurança, né? Com relação ao sabor que as pessoas falam e a cor do ovo, essas características aí são muito sutis, então
É muito mais uma forçação, assim, É mais efeito placebo. Isso. E é mais questão também, digo assim, talvez da genética do animal. Não, Sim. não tem a ver com os nutrientes. Não, a alimentação, ela vai acabar, de certa maneira, deixando aí um pouco mais de... Vai alterar um pouco a coloração de uma outra parte de acordo com, né, por exemplo, quantidade de beta-carotenoides que a gente pode encontrar, né, na alimentação. Só que pensem comigo, uma ave caipira que é criada com casca de batata, com resto, comendo pedra, que qualidade nutricional ela tem para melhorar o ovo dela? Todo o produto que a gente consome, né, a qualidade dele de origem animal está relacionado em parte, né, boa parte dele, à forma com que esse animal foi manejado, inclusive nutricionalmente. Então, Sim. como que uma ave que come pedra, come cascudinho, come resto, né, Vai ter quando tem, Não vai, faz sentido. vai ter uma carne mais saborosa, um ovo mais saboroso? Do Não- que aquela que tem a não- dieta balanceada. Exatamente, Exato. feita justamente para ter um produto final com uma qualidade melhor. Então, isso é um mito também É. que as pessoas têm. E a própria indústria, sabendo disso, faz tudo isso. Tá lá com seus animais muito bem criados, né? De forma industrial, zona, né? Manejando com alimentação específica, com todas as vacinas, com toda a tecnologia que tem à sua disposição. Só que na hora de colocar no mercado, vai lá e coloca alguma coisa que remeta na embalagem a frango caipira. O consumidor, desconhecendo isso, vai lá e consome isso e fica feliz. Então todo mundo ganha. Todo no final mundo das ganha, contas. né? Ele come aquilo que ele acha que tá Que tá né, melhor. que agrada Aí ele, né? cabe a nós aqui como médicos veterinários, né, passar esse conhecimento Essa para frente para informação. que cada pessoa possa fazer a sua escolha consciente, né? E com segurança. E com segurança, sobretudo, né? E não cair em nenhum tipo de mito ou enganação, né? Sim, Sim. então falando em valor nutricional e em questão de segurança, o melhor seria o ovo o ovo É ovo. da galinha poedeira, ovo de Com granja. Isso, com ovos toda- inspecionados pelo serviço com de toda- inspeção, né? Seja municipal, estadual ou municipal, pois o ovo, sim, ele é um excelente meio de cultura para micro-organismos. Então, existem alguns agentes infecciosos que são bastante comuns aí às aves, que podem ser transmitido via consumo de ovo, e nós temos o hábito aí de fazer algumas, né, apresentações culinárias que levam um ovo cru ou até mesmo um ovo mal cozido pode ser uma fonte de infecção grave, de doença grave. Então, sempre, sempre, sempre procurar ovo com a procedência e, sobretudo, o ovo inspecionado. Seja ele Sim. branco ou castanho, tá? O ovo que for. O importante é... Então, inclusive, esses ovos, eles precisam passar... É muito importante o papel do médico veterinário, né? Sim, Porque exatamente. eles são passados, todos são examinados, tudo... Sim, tudo os é ovos, muito- como todo produto de origem animal, ele é submetido a uma inspeção sanitária, que é uma atribuição exclusiva do médico veterinário. Ou seja, só esse profissional pode inspecionar e atestar que ele está apto a ser comercializado por ser seguro para o consumo. Então, dentro das fábricas de ovos, inclusive, estes ovos têm que ter o selo de aprovação do sistema de inspeção, tá? Existem esferas diferentes aí, mas sempre procurem tá, o selo de inspeção nos ovos, ou qualquer produto de higiene animal, para se certificar que ele é seguro para o consumo. Então, ó, você que vai no mercado e fica procurando os ovos mais escuros, falando dos ovos caipiras, só preste atenção para você não pagar mais caro para um ovo que é... Exatamente, que é Menos- exatamente que é só igual ao nome. ovo Seguro. branco. Cuidado exatamente. com ovos sem procedência, porque, sobretudo, salmonela tá, é uma bactéria bastante comum aí. As aves, ela pode ser transmitida via ovo, cru, Perigoso. mal cozido, causa doença grave, tá? Não só para os seres humanos, mas para os animais também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses produtos sem procedência. Isso. E voltando um pouco ao que você estava falando antes, daquilo lá que comentaram do uso de hormônios e tal, você falou sobre o mercado externo, que o Brasil é um grande exportador, e daí eu queria saber um pouquinho mais sobre como funciona a seleção da carne, o que fica aqui dentro, o que vai lá para fora, como que escolhe mais ou menos. Bom, nós temos aí então, né, depois que o frango de corte, pelo menos, ele está pronto e é abatido, nós pegamos boa parte, né, da carcaça e algumas vísceras que são comestíveis, tá? Sim. Olha, basicamente, o que temos de diferença que eu posso pontuar do que fica para o mercado nacional e que fica para
para o mercado exportador, tá? São algumas questões de consumo de partes ou cortes diferentes. Os nossos principais compradores e importadores, né, são países asiáticos. Então, nós temos aí bastante países do Oriente Médio, o Japão é um grande comprador de frango aqui do Brasil. Então, esses países aí da Ásia, eles têm alguns hábitos diferentes de consumo. Por exemplo, no Oriente Médio, eles preferem mais porções individuais de frango, ou seja, eles preferem frangos de tamanho menor para comer inteiro, como nós comemos aqui as codornas. Então a gente tem um frango menorzinho, que ele é chamado griller, bastante, né, vendido para esses países. Coisa que para nós é difícil de achar o frango neste formato. Nós preferimos o frango maior, aquele frango que tem entre 2,5 kg, né? E nós compramos a carcaça inteira congelada com os 100 miúdos, né? Então, isso é uma coisa que também o mercado, o que cada um gosta. Aí, alguns países, né, tem cortes diferentes. Então, aqui a gente tem, por exemplo, coxa, asa, coxa e sobrecoxa. Outros países gostam de fazer, às vezes, outras, né, cortes diferentes da carcaça. Varia muito para isso, né? Com relação daí a uma coisa que é bastante interessante é que os países asiáticos também gostam não só do frango, mas muito dos pés. Dos pés do frango, sim. Aqui para nós é um produto de segunda mão. É o mais barato que né? você encontra na Muito Sony. barato, pouco apreciado de maneira geral, pelo menos visto como um produto, né, de, sei lá, segunda, terceira categoria. Em países asiáticos ele é muito consumido, muito apreciado, tal qual o peito do frango. Nossa! Sim, então é muito interessante quando a gente vai para abates e vê boa parte dos pés dos frangos, eles já saem embalados em embalagens que nem em português são escritas, Nossa. já para os mercados asiáticos, né? Então isso é interessante também, que o hábito cultural Alimentar de muda. consumo, ele interfere bastante no que vai ficar e o que não vai. Mas de maneira geral, nós temos aí aproximadamente 30% de toda a nossa produção, ela é exportada. Então é um volume muito grande. O Brasil é o maior exportador de frangos do mundo e atualmente é o segundo maior produtor. Já foi o quarto, já virou o terceiro, chegou em segundo lugar. Rumo ao primeiro. Rumo ao primeiro. Uma hora vai chegar a ser o Eu primeiro. acredito que nós temos todas as ferramentas para sermos em algum tempo aí o maior produtor e maior exportador, inclusive. Eu queria ver com você também sobre a questão do avestruz, que eu sei que uma época já chegaram a trazer avestruz, tentaram fazer produção de ovos e tudo mais. Sim, sim. E hoje em dia não vejo muito, assim. Bom, também, né, com relação às outras aves aí, nós temos algumas, né, que podem ser criadas das diversas maneiras, né? E tudo está relacionado ao mercado, aonde que eu vou consumir isso. O avestruz, ele é uma ave, assim, muito interessante para ser explorada comercialmente, tá? Por alguns motivos. Ele é uma ave que a gente chama rústica, tá? Ou seja, ele tem uma tolerância muito maior a condições, sabe, um pouco mais extremas ou não tão ideais, diferente das galinhas que são muito mais sensíveis a calor muito alto, a frio também. Então, o avestruz com muito pouco, ele produz bastante. É um animal grande, então é uma carcaça que dá bastante carne. Então, pensando nisso, né, quando eu consigo abater um avestruz, eu vou ter um retorno interessante. Ele converte alimento bem em carne. Um ovo é um ovo grande também, né, que chega a dar quase 1 litro de conteúdo. Eu já vi ovo de Né? um enorme negócio. Eu Assim. nunca vi. E E por nós dentro temos aí diferente também. Então, ele é uma ave que, teoricamente, tem uma produção, um valor agregado bem interessante. Só que eu preciso ter mercado consumidor para isso. Então, aqui, pelo menos em Curitiba, no Paraná, pelo menos aonde eu conheço de Brasil, não consigo dizer nenhum lugar ou época do ano que seja aonde consome-se carne de avestruz ou os ovos, por assim dizer. Então, esse consumo existe? Existe, provavelmente, né? Só que aonde? Né? Então, se eu quiser trabalhar com avestruz motivado, né, por essa simplicidade de produção, aonde que eu vou vender? Então, isso que você falou é verdade. Alguns anos atrás, houve uma popularização muito grande de várias produções de avestruz aqui em Curitiba e região metropolitana, que poucos anos depois deixaram de trabalhar
pelo fato de que não conseguiam vender, né, comercializar as aves depois do final, né, as próprias carcaças. Então a gente não tem o hábito. Então a questão do consumo e o hábito ele é muito importante para eu conseguir gerir a minha produção. Tá? Na teoria, tudo é muito bonito. Qualquer animal ele tem, eu consigo, né, explorar comercialmente com lucro qualquer animal, mas eu preciso ter quem compre, né? Mas de maneira geral, o avestruz é um animal bastante versátil porque a carne é interessante, né? O ovo é muito grande, as penas também podem ser usadas para algumas questões aí de vestuário, mas assim, aonde que a gente, né? Não é o nosso hábito, né? A gente, Não vejo. né? Então, acho que fica muito restrito aí, talvez, a algumas regiões de pequeno porte, assim, né? Mais específico mesmo. Isso, bem exatamente, a específico. consumidores bem específicos que têm o hábito para isso. Então, isso é muito interessante pontuar, né? Sim, aham. É engraçado, eu até fico, tipo, perguntando por que será que as pessoas não se interessam, né? Mas eu fico pensando, imagina, eu quero fazer um omelete, vou comer um ovo, né? O tamanho Um do ovo. ovo. Não, Você faz exatamente, um acho que omelete as tamanho pessoas família até- com um ovo de É, Eu acho que as avestruz. pessoas Eu até acho se que é interessam, porque quando a gente vai estudar ou conversar sobre isso, essas coisas saltam aos olhos, né? Pô, um animal rusticão, Enorme. fácil, né? Não tem grandes dificuldades. Né? Só Ou que seja, já barateia, né? Nesse isso, eu não preciso sentido. fazer tanto investimento ou me Isso. preocupar tanto, E mas dá um monte de carne, mas... isso, mas aonde que eu vou vender para quem, né? Então, Então aqui eu preciso de 1 litro de ovo, É, né? exatamente. E daí estraga, né? Ninguém vai usar 1 litro de ovo. Exatamente onde que eu vou Talvez isso. armazenar esse ovo, todas essas questões, o gosto da carne também é Muda diferente, então não são todos os paladares, né? A gente está muito acostumado com as carnes mais comuns, que é Pode ser. carne bovina, de frango e carne suína. Então, para nós brasileiros, isso é o nosso dia a dia, né? Carnes diferentes dessas, a gente já tem um consumo diferente. A gente pode gostar, achar bom, mas para comer todo dia, Já tem mais resistência, já tem mais né? resistência, né? E o Exato. valor disso também é muito importante. né? sendo um mercado bem específico, daí o Isso. preço E o aumenta preço, bastante. Exatamente, eu vou pagar mais caro, talvez numa carne de avestruz. É. É uma coisa que tem que pensar. Antes de começar a produzir, você tem que ver quem que vai comprar e Exatamente, onde estudar que todo vai. o mercado, Sim. com toda certeza. E falando um pouco da criação de aves diferentes, assim, eu queria saber do peru, que é bem consumido no Natal, que tem todo canto você vê tipo 30 sacas de peru. Mas no resto do ano eu não lembro de ver por aí. Então eu queria saber, é sazonal a criação de peru ou ela acontece o ano todo, você só tem que achar o mercado certo que vende? Não, a criação de peru, ela não é nem um pouco sazonal, ela é intermitente, tá? Mas o consumo do peru, ele é sazonal, tá? Mas também por hábitos nossos aqui do Brasil. A gente associa muito, né, o peru às festas de final de ano, sobretudo ao Natal. Então, é nessa época onde nós vamos encontrar com mais facilidade o peru, né, para inteira, a sua carcaça, porque o hábito do brasileiro é consumi-lo inteiro assado na Reunir ceia. a família, trazer assim, coloca um peru enorme na Isso, mesa. exatamente. Mas então o consumo ele é muito sazonal. Diferente de outros países, Estados Unidos, que também tem uma produção avícola muito grande, os Estados Unidos é o principal, né, o número 1 em produção avícola do mundo, eles já têm um consumo um pouco diferente, que não é tão sazonal quanto nós aqui. Lá eles também têm o Thanksgiving, né, aonde também é bastante tradicional servir, eu acho que mais inclusive do que no próprio Natal, o Thanksgiving americano é a data de se comer peru, né? Mas eles consomem ao longo do ano, não é difícil encontrar lá nos mercados e nos restaurantes até, né, essa carne para consumir, essa carcaça, né, ou cortes para se consumir toda a época do ano. Então aqui no Brasil, a carne de peru, ela acabou virando fora a questão sazonal, mais de subprodutos. Então nós temos aí o peito de peru, que é aquele produto embutido, né, que tem um apelo muito bom, porque ele é supostamente, né, muito associado a quem faz esportes, por ser uma carne um pouco mais magra. Então, e um ou outro produto diferente aí, né, associado ao peru, mas a produção sim, acontece o tempo inteiro, porque o Brasil também exporta muita carne de peru. Nada se compara com a carne de frango, né, mas é bastante vantajoso para nós aqui produzir o peru para conseguir também exportá-lo, né, ao longo do ano. Sim.
Faz sentido, né? né? A carne de peru ela já teve o seu momento aqui nos anos 90, ali meados dos anos 90, ela era muito mais popular. É, em várias outras coisas. Nós tínhamos então salsicha de peru, hambúrguer de peru, presunto de peru, vários embutidos, patê de peru. Ela foi Não, patê de peru eu conheço. ela foi muito popular por esse apelo aí de ser uma carne mais magra, mais saudável. Então ela realmente teve uma grande... Já foi moda. Já foi moda. Tudo era... É uma carne muito gostosa. Ela tem um sabor bem diferente da carne de frango. É um sabor mais forte, né? Uma carne mais pronunciada, então... Só que acaba que um valor agregado um pouco maior, né? Então são coisas um pouco mais caras. Então hoje em dia ainda existe, acho que o produto chamado, né, peito de peru acabou permanecendo, então é fácil de encontrar, a gente vê com facilidade, mas o próprio hambúrguer, salsichas, patês, É mais difícil, já né? não tem mais Já não tem tanto como no passado, né? Então isso também é uma coisa que influencia bastante o mercado, né? O consumo. Então existem modas aí alimentares de tempos em tempos que fazem com que às vezes um produto ou até mesmo uma raça de ave acabe, né, prevalecendo, né? se tornando Dando mais destaque. popular e depois tudo meio que volta ao Aí normal. perde o interesse e daí deixa de Exatamente. consumir tanto. Aparece outra coisa, a questão do preço também acaba. A O variação de frango, preço. o frango aqui no Brasil, ele atualmente é a carne mais consumida do país, mas a gente sabe que é por conta do preço, né? Sim. Por anos e anos e anos foi a carne bovina, mas as pessoas têm consumido mais frango por questão de ser uma carne mais barata, né? Não é meio pela preferência, é pela Exato, necessidade, pela né? necessidade, pela economia doméstica, pela gestão aí, né, alimentar de casa. Então tudo isso influencia também em alguma coisa estar mais ou menos em alta. Sim. Sim. Agora mudando um pouquinho de assunto, falando sobre mais uma polêmica. Hoje eu tô das polêmicas. Já quis trazer várias polêmicas. A questão agora da gripe aviária que tá tendo aqui, né? Que tá tendo esse surto de gripe aviária, que já teve os primeiros casos aqui no Brasil. Eu queria saber mais ou menos como que está sendo esse cuidado com as aves que são criadas, né? Que são inspecionadas e que tem um médico veterinário ali em cima. Se tem uma vacina para isso, se elas, né? Como que está sendo o controle e o manejo? Bom, a influenza aviária, né, como os nossos espectadores talvez saibam ou vão saber, é uma zoonose, tá? Então ela tem uma transmissão de aves para os seres humanos e ela é uma doença, tá, bastante importante no nosso contexto de produção de aves, tá? Existem, né, a preocupação atual é com a influenza aviária de alta patogenicidade, tá? É uma versão do vírus aí que causa uma altíssima mortalidade, muito rápida, tá? E isso é uma preocupação, pois o Brasil tem uma produção muito grande, né? A segunda maior do mundo e a maior exportadora. Então, pensem, né? Se a gente começar a ter uma mortalidade alta e rápida de aves, o que isso não vai influenciar economicamente, né? Então, a partir do ano passado, na verdade, alguns países vizinhos aqui da América Latina começaram a detectar aves positivas, né? Para o vírus da influenza aviária de alta patogenicidade, tá? Então, isso é um risco grande e o Brasil começou, então, com um alerta, tá? Começamos, então, a aumentar o número de testes feitos em aves, sobretudo aves migratórias, pois elas são o reservatório da doença, tá? Elas carregam o vírus, como elas são migratórias, elas viajam o planeta inteiro. Espalha pra tudo quanto é canto. Exatamente, então a gente não tem como erradicar, é muito difícil controlar a doença, né? Só que a gente consegue evitar que elas cheguem nas produções avícolas, tá? Então, a partir ali, um pouquinho depois do começo do ano, entre março e abril, tá? Foram identificadas as primeiras aves positivas para a influenza aviária de alta patogenicidade aqui no Brasil, porém eram aves também migratórias, tá? Então, isso é normal. Era uma questão de tempo, né? Até o Ministério da Agricultura, respondendo a sua pergunta, começou a intensificar o número de análises feitas em aves migratórias, tá? Então, isso, pronto, procuramos mais, acabamos achando, tá? E aí, começou-se, né, algumas questões aí, como, por exemplo, aqui um decreto da ADA para o órgão de defesa animal do Estado começou a proibir por um tempo, na época foram 90 dias, né, o trânsito de aves e participação de aves em eventos, né, que tinham animais, justamente para
evitar que as aves de produção pudessem ter contato com esse micro-organismo, né? E aí, na semana passada, faz poucos dias atrás, foi detectado o primeiro caso, tá, de influenza aviária de alta patogenicidade em uma produção animal. Só que produção de subsistência, tá? Então, isso no Brasil ainda é uma realidade, tá? E isso, então, tem um impacto pequeno, tá? Porque não é nessa de produção Isso, grande, porque né? daí, obviamente, né, a recomendação do Ministério da Agricultura é o sacrifício das aves, né? Mas e aí, como são de subsistência, são um número reduzido de aves e que facilmente, né, pode serem repostas, né, a esse produtor, a essa comunidade. Quando nós falamos, então, de uma granja industrial de grande porte, sobretudo que nós temos aqui no Paraná, grande volume de aves, isso pode gerar, né, uma necessidade de descarte, sacrifício em massa de muitas aves. Então, a preocupação justamente é essa, tá? Além de ser uma zoonose, então, pessoas que trabalham diretamente com essas aves, né, os produtores, os funcionários das granjas, os próprios médicos veterinários têm um risco maior à exposição, né, devido à exposição de contaminação, mas o maior preocupação é até um pouco o consumo desses produtos aviários aí, apesar de nós termos na literatura pouca evidência de que isso seja efetivamente possível, né? Mas, né, teoricamente é uma preocupação, tá? Mas a perda econômica, né? É o então, principal, o Brasil talvez tenha que sacrificar muitas aves ou perder acordos comerciais com outros países, né, que é uma forma de evitar que se espalhem outras produções. Então, a preocupação é muito grande. Porém, até então, não tivemos nenhum problema e eu acredito que não vai acontecer, porque as nossas medidas aqui de biosseguridade e controle sanitário feitos nestas granjas aí, industriais, é excelente. O Brasil não é à toa. Que ele é o maior exportador. Né? Não é por qualquer Tem coisa, ter, né? Exatamente. É conhecido justamente por causa do cuidado Mas extremo é que uma tem. preocupação constante que nós estamos tendo aí desde o ano passado. E o Brasil está fazendo muito bem feito, como sempre fez, né? Uma qualidade aí do Brasil, né? Sim, da medicina veterinária do nosso país. Isso. E da importância, né, da medicina veterinária. Sim. Você vê a medicina veterinária na economia do país, né? E na saúde muito do importante. ser humano, pois tratar-se Exatamente. também de uma zoonose, né? Aham. Então, falando um pouco dessa questão de doenças e tal, eu lembro que em uma das aulas eu estava explicando que uma das medidas de segurança é o muro verde, né, nas granjas. Aí, como que funciona exatamente? Eles plantam árvores assim, em volta? Isso, como eu estava falando, né? Por que a gente consegue produzir tanto e vender tanto? Entre outras coisas, a qualidade, né, higiênico-sanitária do produto é um dos principais pontos que faz com que a nossa carne de frango seja tão bem-vinda em tantos países, né? Então, dentro de uma granja, né, para eu conseguir abater esse meu animal com seus 20 e poucos dias, ele não pode ficar doente absolutamente, né? Ele não vai gastar energia para tratar uma infecção ou qualquer coisa do tipo, né? Então, como que eu torno esses animais tão saudáveis? Tirando qualquer tipo de agente etiológico infeccioso, né, de dentro da minha granja. Né? Então, entre outras coisas que a gente chama de biosseguridade, né, questões para evitar levar de fora para dentro da granja um agente causador de doença, tá o cinturão verde. Então, ao redor da minha granja, eu vou plantar árvores, né? Não pode ser qualquer árvore, não pode ser árvore frutífera, por exemplo, porque aí vai encher de aves, né? Para comer. Ou insetos, né, que vão trazer. Isso vai diminuir a distância da minha ave industrialzinha ali Faz o efeito oposto. com uma ave de vida livre que pode estar carregando, entre outras doenças, a própria influenza aviária, né? Sim. Então, o cinturão verde tem a função de ser uma barreira física mesmo, né? Para evitar que patógenos que podem ser transmitidos por ar, corrente de ar mesmo, entrem na minha granja. Então, se tem algum patógeno sendo transmitido pelo ar, e vocês sabem que existem vários aí, né, importantes, ele fica preso ali, ele não chega, passa. porque ao redor eu tenho uma barreira verde. Além de ser uma coisa muito boa para controle de temperatura. A gente sabe muito bem o poder das árvores, né, na questão da termorregulação ambiental. Sim. Então, especialmente para áreas muito quentes, né, eu ter um cinturão verde ali faz com que a incidência do sol, ou até mesmo a amplitude térmica seja menor.
Isso é extremamente importante para as aves. Elas têm uma dificuldade muito grande em perder calor. Elas não têm glândulas sudoríparas, né? Então elas são muito sensíveis ao calor. Então a gente produz frango de janeiro a janeiro. Então em primavera, verão, dependendo do local, as temperaturas podem chegar facilmente aos 40 graus, né? Então num ambiente fechado, controlado, com luminosidade, é muito fácil, se eu não tiver ar-condicionado, ventilador, a temperatura subir. Sim. E pode acontecer, às vezes, por uma coisa super simples, uma queda de energia. Nossa. Num verão aí de 40 graus, em meia hora menos, um aviário já passou dos 40 graus. Isso Nossa, se a gente que sua, que tem, Já né? sofre já um sente. monte. Não, as Imagina. aves elas sofrem um estresse térmico tão intenso que elas morrem mesmo. É. Meu Deus. Então, um cinturão verde, né, faz sombreamento, ajuda essa amplitude térmica a ser menor. Então, dá tempo, né, caso, porque acontece, né, a luz acabar, um fio, né, Sim. ser cortado, de eu conseguir resolver o problema antes que a temperatura se eleve muito e eu perca o meu lote inteiro por estresse térmico. E acontece facilmente, tamanha sensibilidade das aves ao calor. Então, o cinturão verde, além de ser uma barreira física contra micro-organismos aéreos, ajuda muito também no controle da amplitude térmica nos aviários, especialmente nas áreas muito quentes. Porque ele mantém a umidade, né? Ele Sim. mantém a umidade e todo local que tem bastante árvore, Sim, assim, a gente consegue, é mais fresco, a temperatura refrescante. não varia tanto, tão Eu rápido. percebo isso lá em casa. Lá em casa tem um quintal ali atrás com muita árvore. E daí, tipo, metade da casa pra trás, que fica mais perto ali do quintal, ela é super gelada. E daí no verão a gente fica tudo lá pra parte Sim. perto do quintal. E a outra metade, que inclusive, né, tem menos árvore e tal, é mais quente. Sim. Então é muito engraçado isso. Sim, a gente percebe pode a até fazer uma diferença. integração aí, né, entre formas distintas de produção e utilizar essa forma de biosseguridade como uma forma até de reflorestamento, né, e de, sabe, de fazer uma integração aí com melhorar o ambiente até conservação de natureza, né? Então a gente Sim. tem formas muito bacanas de integrar a produção animal a fazer um impacto positivo no ambiente e não negativo, né? Como muitas pessoas acabam, né, acusando a produção animal, né? Sim, então faz muita diferença, né? Sim. Você tem Eu terminei as minhas perguntas, né? Eu tava bem... eu acho que eu terminei também as minhas perguntas. As minhas dúvidas maiores, inclusive a gente tinha umas perguntas aí de um pessoal também que tem dúvidas, né, e tal. Então acho que a gente conseguiu abordar bastante Vários coisa. temas polêmicos, inclusive. Principalmente polêmicos e desmistificar um pouco, né? A gente acha muito interessante, muitos assuntos a gente falou em sala também, que eu achei de extrema importância falar aqui pro pessoal aí saber, né? Porque eu, há pouco tempo, que soube dessa questão aí, principalmente da diferença dos ovos aí, galinha caipira e galinha de granja. Então, eu acho que é de extrema importância, é um papel nosso, até como estudantes de medicina veterinária, passar a informação aí para o pessoal que é leigo no assunto, né? E que não tem culpa disso, né? E então a gente achou muito legal, da forma que o professor nos passou essa informação, a gente repassar aí para o pessoal. Bom, meninas, obrigado, agradeço o convite, né? E o nosso papo foi super legal. E realmente, né, a produção de aves aqui no Brasil ela é muito, muito importante financeiramente, economicamente, culturalmente, em vários termos. Só que acho que para nós, dentro da faculdade, da profissão, é claro, né, vocês vão ainda passar pelas disciplinas e vão ter várias experiências que, quando vocês se formarem, vocês vão ter uma visão muito clara do que é a produção, né, de frango, a produção animal como um todo. Mas para a população que não tem acesso a isso, tudo parece muito, né, bom demais para ser verdade. Esses mitos realmente são muito difíceis de serem, né, quebrados, Estão bem desmistificados. enraizados já São na mente muito, popular. desde sempre. Muitos de nós, né, só vamos descobrir a verdade quando nós estamos na própria graduação.
Então, eu agradeço o convite, a oportunidade de poder conversar com vocês duas e com o nosso público aqui, né? Especialmente os nossos colegas aqui do curso, que vamos passar para frente a informação, vamos sempre estar atualizado, vamos defender a nossa produção avícola aqui. O Paraná é o maior produtor de frangos do Brasil, então isso tem um impacto econômico no nosso estado muito, muito, muito grande, né? Gera emprego, gera tecnologia, gera uma... Pesquisa. Exatamente, gera pesquisa, gera um monte de coisa boa. Então a gente tem que vestir a mesma camiseta e, sobretudo, estar com a informação correta, né? Para a gente fazer o consumo daquilo que realmente vai satisfazer a minha necessidade e não cair em golpe, né? E ser iludido, pagar mais caro, ou Pagar ter mais medo caro. de consumir algum alimento, ou, né, deixar de consumir alguma coisa, ou só consumir outra. A gente tem essa liberdade, tanto econômica quanto nutricional, baseado na verdade, né? Então isso é a melhor Exatamente. coisa que a gente pode fazer, comer sem culpa, né? Consumir sem culpa. E Eu a acho E a gente, claro, a gente quer valorizar a nossa área aqui, né? bom, né? Com Medicina certeza. veterinária, mostrar que é muito importante, né? Porque tem muitas áreas aí que ninguém faz ideia que a medicina veterinária tá. Então, com certeza tem mais essa questão aí da valorização da área, né? Dessa grande importância que ela tem para a saúde do ser humano, do meio ambiente e dos animais. Não, sim, com certeza. Foi muito bom conversar com vocês. E você tem mais alguma pergunta também pra gente? Não. Alguma questão que Não, ele não tem. Ele não alguma tem. questão Tá que tudo- você queira abordar, comentar? Assim, Não, acho que a gente falar? conversou bastante, assim, né? Para ter uma conversa mais inicial, básica, para não ficar aqui horas. Poderia facilmente ficar horas e horas e horas conversando, pois, Sim, né? Entre só a questão de mitos, né? Verdades e mentiras, questão de novas tecnologias, questão do futuro que vem por aí, né? Como que faz? Nossa, a gente poderia fazer uma série facilmente aqui Uma de série de 10 podcast. temporadas, de 10 episódios, de 1 hora cada um, exatamente. e a gente ainda ficaria sem coisas para falar, né? Sim. O meu recado final é, pessoal, que procurem sempre estar atualizados, né? E como as meninas falaram, valorizem essa nossa área de profissão, pois ela é uma área muito boa, tá? Ela emprega muito bem, ela é uma área muito dinâmica, que exige, então, no médico veterinário algumas características, não apenas, né? Técnicas, mas também pessoais, então falar inglês bem, conseguir se expressar bem, porque vai trabalhar com o dono de empresa, vai trabalhar com o produtor, vai trabalhar com várias pessoas aí. Áreas É, internacionais. Áreas aí. internacionais, exatamente. Então é uma coisa de saber estudar mercado, entender preço de safra, entre safra, pois a alimentação animal é baseada sobretudo em soja e milho. Isso são commodities que variam ao longo do ano de acordo com o clima, de acordo com questões econômicas, macro, micro econômicas. Então, saber escalonar tudo isso para saber o preço final, se vai ser lucro ou vai ser prejuízo, saber a hora de investir, saber a hora de guardar. Então, isso torna o profissional muito, muito, muito multifacetado. Muito além do que a gente aprende na sala de aula, de lidar direto com o animal, tá? Ou com clínica. Que a gente tá Ou com acostumado. clínica, ou com a coisa, né? O médico veterinário e o seu paciente. Isso dá uma bagagem muito maior, né? Sim. De mundo que coloca a pessoa que tem essa noção em qualquer emprego, em qualquer parte do mundo, né? Sim, Sendo que é sim. uma parte extremamente importante. Então, pensem com carinho sempre, né? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa breve aí, mas muito importante não só para divulgar, né, as coisas mais interessantes que estão acontecendo na avicultura, mas a área em si, que é uma área muito promissora. Há anos ela é e continuará sendo uma das áreas mais promissoras aqui no Brasil para a nossa atribuição profissional. Eu vou sair pensando sobre essas aves aí. Eu acho que eu vou resolver, eu vou atrás de um avestruz aí, de um ovo de avestruz, que agora eu fiquei curiosa pra saber Para ver como que é, nunca comi. se é bom, se não é, numa dessas, né? Exatamente, vou criar um peru lá. Eu tenho uma galinha lá em casa, agora eu vou criar um peru. Um Vamos ver. avestruz, vai ter um Imagina monte de ave. filhotinho, um filhote de avestruz, o tamanho que ele é. É bonitinho, mas eles são animais bem agressivos, tá? Então, Ah, então Eles correm atrás, eles são pegam. bem agressivos, então coloca um cercadinho lá. Vamos ver. Adorei. Então, muito obrigada, professor, pela participação, pela atenção, por ter vindo aqui gravar com a gente. Por ter aceitado o nosso convite de vir aqui gravar tudo Imagina, mais. menina, obrigado vocês pelo E convite. por estar incentivando a gente, sempre trazendo informações e nos atualizando toda semana aí com as suas histórias, os casos aí que você traz pra gente. Bom, obrigado.
Olá, pessoal. Eu sou a Isabela Cartacho E eu sou a Maria Eduarda. e estamos aqui com o professor André, que é o nosso professor da matéria de Medicina Veterinária e Saúde Única. Ih, falei errado. Medicina Veterinária do Coletivo. Dá pra começar de novo? É só... Só continuar, depois corta, né? Não, não fica bola. Se falou errado, falou errado. Né? É. Atenção. Gravando. Olá, pessoal. Me chamo Isabela Cartacho E eu sou a Maria Eduarda. e estamos aqui com o professor André, que é o nosso professor da matéria de Medicina Veterinária e Saúde... Do Ai, Coletivo gente. e Saúde Única. O que deu agora? Meu Porque, ó, Deus! Não, Isa, vamos pra frente, nós vamos ficar aqui Medicina até... Veterinária Do e coletivo. Saúde Única, gente. Isso. Credo, esqueci do coletivo, vai. Não tem problema. A primeira Você foi virar maravilhosa. de lado ali, dá uma olhadinha. Fica É, tranquilo, tá? falou. Falei certinho. Atenção. Gravando.
sim, com certeza. Foi muito bom conversar com vocês. E você tem mais alguma pergunta também pra gente? Alguma questão? Não, ele não tem. Ele não Alguma tem. questão que você queira abordar, comentar? Assim, Não, acho que a gente falar? conversou bastante, assim, né, para ter uma conversa mais inicial, básica, para não ficar aqui horas, poderia facilmente ficar horas e horas e horas conversando, pois, Sim. né, entre só a questão de mitos, né, verdades e mentiras, questão de novas tecnologias, questão do futuro que vem por aí, né, como que faz, nossa, a gente poderia fazer uma série facilmente aqui Uma de série de 10 podcast. temporadas, de 10 episódios, de 1 hora cada um, Exatamente. e a gente ainda ficaria, assim, coisas para falar, né. Sim. O meu recado final é, pessoal, que procurem sempre estar atualizados, né? E como as meninas falaram, valorizem essa nossa área de profissão, pois ela é uma área muito boa, tá? Ela emprega muito bem, ela é uma área muito dinâmica, que exige, então, no médico veterinário algumas características, não apenas, né, técnicas, mas também pessoais. Então, falar inglês bem, conseguir se expressar bem, porque vai trabalhar com o dono de empresa, vai trabalhar com o produtor, vai trabalhar com várias pessoas aí. Áreas internacionais. Áreas aí. internacionais, exatamente. Então é uma coisa de saber estudar mercado, entender preço de safra, entre safra, pois a alimentação animal é baseada sobretudo em soja e milho. Isso são commodities que variam ao longo do ano de acordo com o clima, de acordo com questões econômicas, macro, micro, econômicas. Então, saber escalonar tudo isso para saber o preço final, se vai ser lucro ou vai ser prejuízo, saber a hora de investir, saber a hora de guardar. Então, isso torna o profissional muito, muito, muito multifacetado. Muito além do que a gente aprende na sala de aula, de lidar direto com o animal, tá? Ou com clínica. Que a gente tá Ou com acostumado. clínica, ou com a coisa, né? O médico veterinário e o seu paciente. Isso dá uma bagagem muito maior, né? Sim. De mundo que coloca a pessoa que tem essa noção em qualquer emprego, em qualquer parte do mundo, né? Sim, Sendo que é uma parte extremamente importante. Então, pensem com carinho sempre, né? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa breve aí, mas muito importante não só para divulgar, né, as coisas mais interessantes que estão acontecendo na avicultura, mas a área em si, que é uma área muito promissora. Há anos ela é e continuará sendo uma das áreas mais promissoras aqui no Brasil para a nossa atribuição profissional. Eu vou sair pensando sobre essas aves aí. Eu acho que eu vou atrás de um avestruz aí, de um ovo de avestruz, que agora eu fiquei curiosa pra saber Para ver como que é. Nunca comi. se é bom, se não é, numa dessas, né? Exatamente, vou criar um peru lá. Eu tenho uma galinha lá em casa, agora eu vou criar um peru. Um Vamos ver. avestruz, vai ter um Imagina monte de ave. filhotinho, um filhote de avestruz, o tamanho que ele é. É bonitinho, mas eles são animais bem agressivos, tá? Então, Ah, então Eles correm atrás, eles são pegam. bem agressivos, né? Então coloca um cercadinho lá. Vamos ver. Adorei. Então, muito obrigada, professor, pela participação, pela atenção, por ter vindo aqui gravar com a gente. Por ter aceitado o nosso convite de vir aqui gravar, tudo Imagina, mais. menina, obrigado vocês pelo E convite. por estar incentivando a gente, sempre trazendo informações e nos atualizando toda semana aí com as suas histórias, os casos aí que você traz pra gente. Bom, obrigado.